Você já reparou que as pessoas mais fofinhas são sempre mais amigáveis, comunicativas e dá vontade de pegar no colo? Pessoas com corpo escultural, em formato de violão, são extremamente focadas em resultado e muito competitivas? Sim, é possível se entender e entender qualquer pessoa apenas analisando o formato do corpo. O primeiro traço é moldado ainda durante a gestação, quando o bebê se sente rejeitado de alguma maneira. Isso traz um formato do corpo magro, com as articulações aparentes e a cabeça desproporcional. Mais ou menos com essa pessoa que está aparecendo aqui na tela. Esse é o traço de caráter esquizoide. Pessoas com esse formato predominante são muito criativas, imaginativas, vivem num mundo à parte. O que mais as impede de colocar suas ideias geniais no mundo é o medo de elas serem rejeitadas, porque o mundo mágico que elas criaram dentro da cabeça delas nem sempre condiz com o que as outras pessoas pensam e enxergam. Na verdade, a maioria das pessoas que não tem esse formato de corpo tem a dificuldade de acompanhar a genialidade e a quantidade de ideias que uma pessoa assim tem. E esse é um outro desafio. Como são muitas ideias e todas elas muito boas, ele acaba substituindo uma ideia genial por outra mais genial ainda com muita facilidade. E aí acaba não mostrando para ninguém. O segundo traço é moldado na fase de amamentação, quando o bebê não tem todas as necessidades básicas atendidas e se sente abandonado de alguma maneira. Isso traz um formato de corpo mais fofinho, arredondado e escorrido, como essa foto que está aparecendo aqui na tela. Esse é o traço de caráter oral. Pessoas com esse formato predominante são muito sensíveis, comunicativas, acolhedoras, gostam de tocar e estar com pessoas. O que mais traz problemas para elas é o medo de abandonar ou serem abandonadas. Essas pessoas têm um desafio grande de nunca estar satisfeitas com o que têm. Parece que sempre está faltando algo. Algumas são mais choronas, outras mais comunicativas, outras mais sensitivas. Tudo depende das estratégias que elas tiveram que usar no período de amamentação para lidar com o abandono que sentiram. O terceiro traço é moldado naquela fase em que as crianças começam a falar, fazer coisas engraçadas e querer chamar a atenção, fazendo coisas bonitinhas. De alguma forma, essa criança entende que só é amada quando faz algo por alguém. E ela percebe como uma manipulação isso de ter que fazer algo para conseguir o que ela quer. E a partir daí, ela tenta se defender disso a todo custo. São pessoas com formato de triângulo invertido no corpo, tipo essa imagem que está aparecendo aí na tela. Esse é o traço de caráter psicopata. Pessoas com esse formato predominante são negociadoras natas, bastante articuladoras e excelentes líderes. O que mais as impede de ter sucesso é o fato de que elas preferem mandar do que fazer e elas têm um medo enorme de ficar devendo algo para alguém. Então, se para fazer o que precisa ser feito, ela tiver que pedir ajuda para outra pessoa, ela prefere não fazer do que ficar devendo um favor que ela não sabe como vai ser cobrado. Como elas são excelentes vendedoras das suas ideias e projetos, elas provavelmente já convenceram todo mundo ao redor dela do quanto aquilo que ela está pensando em fazer é incrível. O quarto traço é moldado na fase do desfraude, quando a criança se sente humilhada por fazer as suas necessidades nas calças ou até mesmo na fralda. De alguma maneira, ela aprende que precisa segurar o que tem dentro dela, porque quando sai, ela se sente humilhada. Então essas pessoas acabam desenvolvendo um corpo mais quadrado, carrancudo, com o bumbum para dentro, como se estivessem literalmente segurando o cocô. Tipo essa pessoa aqui. Esse é o traço de caráter masoquista. Pessoas com esse formato predominante no corpo são metódicas, gostam de fazer as coisas mais lentamente, no tempo delas, para evitar erros. São mais fechadas, só falam sobre seus sentimentos com pessoas em que elas confiam bastante, apesar de serem extremamente sensíveis e leais àqueles em que elas confiam. Elas têm uma força enorme para carregar o que for, e o seu maior desafio é que ao invés de usar essa força para realizações e projetos, elas usam para carregar os problemas dos outros. O que as impede de realizar os seus sonhos é justamente o medo de errar e se sentirem humilhadas de novo. E como o outro é sempre prioridade, elas acabam deixando seus projetos para depois. O quinto e último traço é moldado na fase em que a criança começa a enxergar o mundo em pares. É a fase em que as meninas se aproximam muito do pai e começam a competir com a mãe, enquanto os meninos se aproximam ainda mais da mãe e começam a competir com o pai. Essa criança acaba percebendo que os pais já são um par e ela se sente excluída, traída, trocada. O formato do corpo dessas pessoas é um formato de violão, são corpos harmoniosos, naturalmente sedutores, tipo essa pessoa aqui. Esse é o traço de caráter rígido. Pessoas com esse formato predominante no corpo são extremamente competitivas, proativas e executoras. Elas se cobram muito, querem ser perfeitas. Esse tipo de pessoa tem sempre um plano B, uma segunda opção, caso a primeira não dê certo.
e tem muita dificuldade de se entregar, tanto em relacionamentos como nos negócios. Uma das coisas que mais impede esse tipo de pessoa de executar as coisas é ver que existem pessoas melhores que elas fazendo aquilo que ela quer fazer, porque quando ela sabe que vai perder, ela nem entra no jogo. Faz sentido para você? Com qual você se identificou mais? A verdade é que ninguém é só um tipo. Cada pessoa tem a sua combinação de formatos. E existe uma ferramenta de análise corporal que mede exatamente a porcentagem que você tem de cada formato no seu corpo, dizendo com precisão quem é você, como você funciona, quais os seus maiores medos, como eles te travam, por que eles te travam, quais os melhores recursos que você desenvolveu para lidar com esses medos e que você só precisa aprender a ativar para conseguir superá-los. E essa ferramenta ela te dá um manual de instruções detalhado de como você funciona. E a partir disso, você pode entender como resolver qualquer problema que você esteja enfrentando. Você vai entender todos os desafios que você já enfrentou na vida e vai ter o que você precisa para conseguir lidar com todos os desafios que aparecerem daqui em diante. Eu coloquei o link aqui na descrição, caso você queira conhecer, beleza? Agora me diz aqui nos comentários o que você mais gostou nesse vídeo e como esse conhecimento vai impactar a sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!